A partir de agora, para levar conhecimento com o tema Desenvolvendo Estratégias para o Crescimento Sustentável do Agro. Palestrante Nilson Leitão, graduado em Relações Internacionais. Nilson Aparecido Leitão é atualmente consultor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e presidente do Instituto Pensar Agro, IPA, onde foi reeleito em 2023 para o seu segundo mandato. Senhoras e senhores, por gentileza, os aplausos, vamos receber Nilson Leitão. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou Nilson Leitão, atualmente presidente do Instituto Pensar Agro. O Instituto Pensar Agro, ele nasce um espaço de diálogo entre as entidades da cadeia produtiva rural e o poder público. Fundado em 2011 com o objetivo de debater e defender os interesses da agricultura e assessorar estrategicamente, tecnicamente e financeiramente a Frente Parlamentar da Agropecuária. Transparência e alcance social é o que nós queremos alcançar, organização sem fins lucrativos, representativa, a composição atual de 59 entidades da cadeia produtiva do agronegócio. São 59 entidades que representam todo o setor do agronegócio brasileiro. Aqui algumas das entidades, ou todas, né? Associação Brasileira de Agronegócio, a CNA, Confederação da Agricultura, a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, a ANAPA, a BCS, a BCZ, a BIA, que é a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, a BIC, a Bifumo, a Bier, a Bimac, a Biogás, a Abras, que é de sementes, a Abrazen também de sementes, a Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a Abramilho, a Abrafrigo, a Abrafrutas, a Abrabor, que é da borracha, a BPA, a Bissola, a Bipesca, a Biov, que representa todas as tradings do Brasil e as multinacionais, a nossa Acrimate aqui de Mato Grosso, a Dial, a Enda, a IPC, Ama Brasil, a AMPA, a Prosmate, a ProSoja Mato Grosso, a ProSoja Mato Grosso do Sul, a ProSoja Brasil, Secafé, enfim, algumas agroindústrias e a indústria, como é o caso da Fiemit aqui do nosso estado, também tem a Fiesp, né? A Sociedade Rural Brasileira, a Sucos Brasil, a Sindiveg, que representa toda a área, todas as indústrias, né, de defensiva agrícola, principalmente as nacionais, estão aí, como é o caso da CropLife, que representa as multinacionais, como é o caso da Syngenta, da Bayer e outras, né? A Orplana, Organização dos Produtores de Cana, a FAEP, Federação de Agricultura do Paraná, a FAESP, que é a Federação de Agricultura de São Paulo, a FAMATO, Federação de Agricultura de Mato Grosso, a FENSEG, que é a Federação de Seguros, a AMPA também de Mato Grosso, a Única e a UNEM. A Única representa o setor de etanol e açúcar da cana, e a UNEM representa a nossa indústria de etanol de milho. Todos aí representados. A Andav representa as nossas distribuidoras, a Viva Lácteos representa o setor de leite, enfim, todos os setores do agro aí representados nesse instituto. Tem um acordo de cooperação, um think tank, que é o IPA e a Frente Parlamentar da Agropecuária. A Frente Parlamentar da Agropecuária é a maior frente do Congresso Nacional, representado aí por mais de 350 parlamentares, 309 deputados, mais de 40 senadores, sendo o único caso no mundo de uma relação como essa, onde existe uma estrutura temática de uma frente tão grande, quase o único, que nós levamos agora para o Chile e também para a Argentina essa mesma estrutura, para que as entidades do agro do Chile tenham essa representação institucional e os parlamentares sejam uma frente para a agropecuária chilena. A Argentina também fizemos o convênio, onde também agora já tem a Frente Parlamentar da Agropecuária Argentina e o Instituto Pensar Agropecuária da Argentina. Produção sustentável, mais bem-estar da sociedade. Esse é o nosso intuito. O papel do Instituto Pensar Agro é fornecer dados, estudos e pareceres técnicos
jurídico sobre temas que envolvam o interesse do setor, a fim de subsidiar o debate político no Parlamento. O papel da FPA, estipular a ampliação de das políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio nacional. Hoje, como tema que foi pedido para falar um pouco sobre esse desenvolvimento sustentável do agro, nós trouxemos algumas informações, né? Agropecuária e o desafio da descarbonização. Emissões de gás de efeito estufa, que é o tema mais falado do mundo, na verdade é um tema que cada vez vai crescer mais, mas o Brasil é muito bem preparado para esse debate, porque é o único país do mundo que tem as legislações para frear de verdade esse desenvolvimento sustentável. Os Estados Unidos, do que se trata do gás de efeito estufa relacionado à agropecuária, tem um número maior do que o resto do mundo, são mais de 635 mil de metros cúbicos aí, medidos, né, com o CO2. A União Europeia 519.906 e o Brasil 554.989. Tratando da agropecuária, por quê? Porque o Brasil também é mais potente, é o maior produtor hoje de soja, de algodão, de milho, da pecuária, é o maior exportador de proteína. Então, tudo isso, é claro que é um país que acaba representando para o mundo esse balcão de negócios em alimentos. Porém, no Brasil existe um arcabouço legal, destaque para o Código Florestal, voltado para a descarbonização das atividades produtivas. Isso inclui instrumentos restritivos, que são únicos no mundo, como as restrições ambientais relacionadas à conservação e restauração de áreas, preservação permanente, APPS, e reservas legais. O Brasil é o único país do mundo que tem isso. Nenhum país do mundo tem reserva legal. Nenhum país do mundo, o proprietário rural, é obrigado a ter sua reserva. No caso de Mato Grosso, 80% na região amazônica. Em algumas regiões, 60%. Mas você imagina ter uma área de 1.000 hectares e você ter que preservar 800 hectares sem receber um centavo e produzir apenas 20% da sua área, bancando, patrocinando e se responsabilizando por esses 800 hectares que não te dá nenhum lucro, que não te dá nenhum recurso, ao contrário. Se incendiar, você que tem que resolver. Se alguém invadir, é você que tem que resolver. Então, todo o ônus fica nas costas desse proprietário rural. O direcionamento de esforços e prioridades para a descarbonização da produção agropecuária primária é plenamente alinhado com seus atuais diretrizes para uma estratégia nacional para a neutralidade climática do governo federal. Com destaque ao programa ABC, que é a Agricultura de Baixo Carbono, ao avanço na implementação do Código Florestal. E algumas iniciativas que nós temos no próprio IPA, na própria FPA, e também, obviamente, junto com o Congresso Nacional e com as estruturas de governo. O mercado de carbono, o PL 2148, é um projeto que busca incentivar práticas sustentáveis e alinhar o Brasil com compromissos internacionais de mitigação das mudanças climáticas, fomentando a competitividade e inovação tecnológica do setor industrial e energético. O agro será protagonista na geração de créditos para esse mercado. Quando se trata do mercado de carbono, o agro não entra na legislação. E por que não entra? Porque não existe uma métrica, não existe um método para poder medir o carbono. O carbono não é líquido, não é sólido. Você não encontra no supermercado, você não vende ele, você não compra dentro de um pacote ou dentro de uma garrafa. Então, o que hoje existe de método, de métrica, está lá na Europa, que não tem nada a ver com o nosso clima, não tem nada a ver com o nosso solo, não tem nada a ver com o nosso modelo de produção. Então, não tem por que impor uma métrica e um método europeu na produção agrícola brasileira. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos não aceitam nem conversar sobre o assunto. E até agora, a remuneração sobre esse tema ainda está muito distante de ser uma realidade, porque eles não querem contar o sequestro de carbono, por exemplo, em florestas e reservas. Eles querem que apenas conte a partir das áreas produtivas, ou seja, daqueles 20% da Amazônia, ou daqueles 40% de outras áreas, ou 30% de outras áreas, onde se produz a agropecuária brasileira.
O combustível do futuro, um projeto que foi aprovado há poucos dias na Câmara Federal, propõe programas nacionais para o diesel verde, combustível sustentável para a aviação e o biometano, além de aumentar a mistura de etanol à gasolina e de biodiesel ao diesel. Ou seja, o combustível do futuro é tentar explorar ainda mais aquilo que nós temos de fonte energética, né? O biometano, por exemplo, pode sair da casca do milho, pode sair do algodão, né? Ele sai de vários setores da agropecuária e pode se tornar, sim, algo muito rentável, já é muito rentável. Algumas indústrias de etanol de cana estão investindo, em Mato Grosso, por exemplo, estão investindo mais de 2 bilhões de reais na sua planta só para o biometano. E é o que vai fazer uma grande diferença de futuro. Então, aí sim, tratar a questão ambiental, tratar as coisas sustentáveis como uma renda para quem quer deixar de produzir ou abrir uma área, aí você está tratando com respeito o produtor e o proprietário rural brasileiro. O licenciamento ambiental é um debate antigo. O Brasil tem as regras mais rígidas para se produzir. Se implantar as regras brasileiras na Europa, nos Estados Unidos, vai se tornar lá uma guerra civil rapidamente, porque eles não vão atender, não tem como atender. A grande discussão na Europa agora foi para que o produtor europeu ampliasse em 4% a sua reserva ambiental. 4%. No Brasil, são 80%. E não tem guerra, mas lá trancaram todas as estradas, brigaram com todo mundo, falaram, aqui não. Nós não temos como ter mais 4% de reserva, porque a nossa agropecuária está prejudicada. E olhe que na Europa, o produtor rural ele é subsidiado. Se ele não produzir naquele ano devido ao clima, a qualquer coisa, ele recebe do governo por não ter produzido. O brasileiro, ele é o 22º no mundo em incentivo e subsídio do governo federal. 22º do mundo, mesmo estando entre os 4 que mais produzem alimentos para quase 200 países do mundo. O licenciamento ambiental é um problema sério, que precisa ser modernizado, atualizado e trazido para a realidade brasileira para destravar o desenvolvimento do Brasil. Estabelece regras claras com conceitos e critérios objetivos que torne o licenciamento mais rápido e simplificado para todo e qualquer empreendimento ou atividade em consonância com o disposto na Lei Complementar 140/2011, em especial contra os escritórios de porte e localização. Vou resumir para vocês aqui na prática. Como que funciona hoje? Alguém compra uma propriedade virgem lá, de 1.000 hectares na região norte de Mato Grosso. Ele instala aquela propriedade, ele só pode abrir 20%, e quando ele, para pegar o licenciamento, ele vai estruturar todas as informações, onde tem nascentes, córregos, rios, e toda a estruturação da sua reserva legal. A partir daí, ele pode produzir nos seus 20%. A diferença é que se ele estiver produzindo pecuária, e daqui 5 anos ele quiser mudar, ele precisa de uma nova licença. No mundo inteiro não existe isso. No Brasil precisa de licença para plantar árvore. No Brasil precisa de licença para plantar comida. No Brasil precisa de licença para aquela área que já está licenciada e estruturada. Porque o licenciamento é o quê? Para preservar as fontes de riqueza da água, como uma nascente, um córrego e assim por diante. Então, se já está lá licenciado, não precisaria mais. O Brasil ainda precisa. Mas se você, naquela sua propriedade que você comprou, tem uma estrada federal e ali precisa fazer o asfalto e ela está a mais de 43 quilômetros de uma aldeia indígena, você não vai conseguir a licença se não tiver um consenso daquele povo indígena autorizando a instalação de uma estrada a 43 quilômetros de distância daquela aldeia. Assim como não poderá ter uma ferrovia, assim como não poderá ter uma hidrovia, assim como não poderá passar, às vezes, até um poste de energia, em muitos dos casos. Então, o licenciamento ambiental, ele tem que preceder e tem que ter autonomia, tem que dar autonomia para aquilo que é de interesse comum, inclusive do próprio índio. Qual índio que não quer andar no asfalto, sair da aldeia dele e andar no asfalto? Todos, sem exceção. Isso não vai influenciar lá, mas aquela obra federal que atrapalha toda a logística, toda a saída da nossa produção agrícola e da agropecuária é prejudicada por falta dessa logística, como é o caso da BR-158, da 242, lá na Araguaia,
que prejudica o seu desenvolvimento, tem dinheiro no orçamento, tem garantia e não sai a obra porque o licenciamento ambiental não permite devido a essas instâncias citadas ou outros temas, ou por problemas ideológicos, como é o caso da Ferrogrão, que é de Sinop até Miritituba. Essa ferrovia é importantíssima para baratear o custo, que vai tirar centenas e até milhares de carretas da estrada, da rodovia, vai baratear o custo do nosso produto, mas, devido à questão do licenciamento ambiental, nós não temos condições de liberar isso, que acabou sendo judicializado. Então, o licenciamento ambiental já foi aprovado na Câmara Federal, assim como o mercado de carbono, assim como o combustível do futuro, e está no Senado Federal. Regularização fundiária é outro tema importante, e esse debate é um debate que até quem não vive o dia a dia acha até engraçado. O que está pedindo para aprovar é o seguinte: num período de tecnologia, no mundo digital, de satélites, né, onde você consegue fazer uma transferência bancária para qualquer país do mundo, né, a partir do seu celular, o que se pede aqui é para que essa regularização fundiária ela possa ser feita de forma também usando a tecnologia, também por satélite, porque ela que mede tudo, ela que vai ver, ela que vai enxergar, vai fotografar cada área. E esse é um dos debates, um dos itens que é travados, porque alguns setores, algumas correntes do Brasil querem que as pessoas continuem indo lá, o agrimensor, toda a estrutura física, faz uma medição manual e assim por diante. A regularização fundiária é a falta dela é um dos maiores culpados da grilagem, do desmatamento ilegal, das queimadas, porque onde não tem dono naquela terra, não tem CPF, você não tem a quem incriminar. Você não tem quem incriminar. Você não tem como ir atrás daquele bandido, de quem fez o mal feito naquela floresta ou em algum lugar. Então vai continuar sendo assim enquanto algumas correntes acharem que a regularização fundiária prejudica o desenvolvimento. Ao contrário, a regularização fundiária ela vai proteger a questão ambiental, vai proteger e dar segurança jurídica e direito à propriedade de fato. Então, esse debate é um debate que já foi aprovado na Câmara, também está no Senado. O PATEM é uma transição energética, inclui o financiamento de projetos de infraestrutura, inovação tecnológica e integração entre instituições financeiras e empresas. A criação do Fundo de Garantia para Desenvolvimento Sustentável. O PATEM prioriza projetos de combustíveis renováveis e energia solar, eólica e de biomassa, que é isso que faz. Por exemplo, sem a biomassa, você não consegue fazer com a indústria de etanol de milho funcione, com a esmagadora de soja funcione, com a indústria de mármore funcione, com a indústria de gesso funcione. Você precisa da biomassa para ser essa geradora de energia e ela precisa ter investimento para que seja reflorestada, para que seja uma madeira reflorestada e não madeira natural. Iniciativas de sustentabilidade, os resultados é o programa Mover. É o programa Mover do PL 914, institui o programa de mobilidade verde e inovação, incentivando a adoção de tecnologia de transporte sustentáveis e a redução de emissão do setor de mobilidade urbana. A lei promove a fomentação de pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras para a mobilidade urbana sustentável. O hidrogênio verde, já aprovado, inclui incentivos fiscais e creditícios para a produção e utilização do hidrogênio verde, promovendo a diversificação da matriz energética e a redução das emissões de gases de efeito estufa. A proposta busca fortalecer a posição do Brasil como líder em tecnologia de energia limpa e sustentável. Bom, aqui eu passei para vocês um breve trabalho que acontece dentro do nosso instituto, vai para as mãos dos nossos parlamentares, nós temos uma estrutura técnica e estratégica dentro do Congresso Nacional, uma equipe no Senado, uma equipe na Câmara, que acompanha dioturnamente tudo que entra dentro do Congresso. Nesse instante, deve estar alguém protocolando algum projeto. Daqui a 5 minutos, a nossa equipe já tem o que é o objeto desse projeto e já vai estar sendo analisado por uma equipe se ele é algo que prejudica o desenvolvimento da agropecuária brasileira, se ajuda ou se precisa ser melhorado ou não. Também as outras formas de ter acesso e também de trabalhar projetos são propostas vindas dos próximos parlamentares da Frente Parlamentar Agropecuária ou das entidades
que representa todo o setor da agropecuária. Então, todo dia nasce dentro do Instituto uma proposta nova, uma modernização, porque a ideia e o objetivo é modernizar, dar eficiência e desburocratizar a legislação com uma frase juridicamente perfeita para o setor, que é legislação, a lei auto-aplicada. A lei auto-aplicada, o que é? Aquela lei que você lê e entende. Aquela lei que um juiz, um promotor, o Ministério Público vai ler e não vai interpretar diferente daquele outro promotor de outro estado. Hoje acontece muito isso. A mesma lei, que às vezes uma multa ou qualquer tipo de interpretação na área ambiental, trabalhista ou fundiária, qualquer juiz, desembargador lá de São Paulo interpreta diferente às vezes de um juiz desembargador lá do Pará ou aqui de Mato Grosso. Inúmeros casos desses acontecem todo dia. Então, a reorganização disso é uma das funções que a gente tem de tentar modernizar, dar eficiência e eficácia para o desenvolvimento da nossa agropecuária. Entraves, temos muitos entraves, dentro da nossa regra, mas também fora dela, que é no campo ideológico. As correntes ideológicas que trabalham todos os dias contra esse sistema de produção brasileira. E aí sim é um outro trabalho, que é um trabalho político. Nesse momento, novamente, está tendo invasão de área privada lá no Paraná, por um grupo de indígenas do Paraguai. Nesse momento, ou ontem, um juiz federal, de primeira instância aqui de Mato Grosso, acabou dando uma decisão, dando um prazo de 2 anos para que a FUNAI faça um estudo de 140 mil hectares na região de Primavera do Leste, todas elas de áreas produtivas, de propriedades rentáveis, para que ela se torne toda uma grande área indígena. Isso foi ontem. Todos os dias está sendo interpelado algum tipo de invasão de propriedade privada. Como que é a interpretação disso pelo setor das entidades do agro? Eu presido um instituto privado, sem fins lucrativos, com uma reunião de 59 entidades privadas, que são patrocinadas por empresas do agro ou por produtores. A intenção, a única e exclusiva, é garantir aquilo que já é básico, que é o direito à propriedade e a segurança de produzir com a regra, não é nem fora da regra. O que é que nos combate todos os dias? Essas ações e atitudes que colocam o setor e a propriedade rural brasileira, que é um direito constitucional, é uma regra basilar do nosso país, o direito à propriedade, porque o que está em discussão não é a terra. O que está em discussão não é buscar aquela terra para alguém. Não é verdade. E não é verdade, e falo isso com toda certeza, porque em 2017, eu já fui parlamentar, eu fui relator de uma CPI do INCRA e da FUNAI. Naquele momento, o Tribunal de Contas da União nos assessorou e fez um levantamento do país e recuperou 200 lotes da reforma agrária que estavam ociosos, abandonados. Não tinha ninguém em cima dele. 200 mil lotes. Eu falei 200 lotes? Não. 200 mil lotes. Esses 200 mil lotes, eu quando convoquei na CPI, o representante do MST, e perguntei quanto seria o suficiente para resolver o problema do sem terra no Brasil. Ele me respondeu, 120 mil. Ele não sabia dos números do TCU. Falei, então está resolvido o seu problema. Me traga os cadastros dos 120 mil necessitados e nós vamos suprir com os 200 mil lotes que o TCU recuperou para a União para entregar a quem tem essa peculiaridade com a terra e quer produzir no Brasil. Mas ele não tem 120 mil no cadastro. Não é verdade isso. Não existe esse número, é um número que não é também o objetivo de organizações como essa. O objetivo não é a terra, o objetivo é debater a legislação brasileira e enfrentar isso, acabando com o direito à propriedade, com uma frase
que ela é secular. Derrubem as cercas. Essa é a frase. O que significa derrubar cercas? Ninguém mais tem propriedade. Todo mundo tem direito a acesso a qualquer terra de qualquer um. Então é uma questão ideológica, é uma corrente que trabalha isso todos os dias, e é esse o maior enfrentamento do nosso setor quando se fala de debate político. Porque com essa intenção de derrubar o direito à propriedade na Constituição, se cria todo esse aparato de correntes ideológicas para debater a terra, que não precisa, a questão indígena. Alguém é contra demarcar área indígena no Brasil? Não. Agora, contra do modelo que é. Vocês sabem como demarca a área indígena ou não? Quem aqui não sabe? Levanta a mão quem não sabe. Alguém vai dizer, pode ser o Ministério Público, pode ser uma ONG, vai dizer que a região tal, como é o caso aqui de Primavera do Leste, região de Sangradouro, vai dizer que aquela área era uma área indígena. A partir daí, sem notificar ninguém, sem comunicar ninguém, a FUNAI inicia um estudo de demarcação. Ela contrata um antropólogo, dentro de uma rede que eles já têm. Esse antropólogo vai até aquela área, e a partir do epicentro dele, ele pega o mapa e faz a demarcação daquela suposta área reclamada por alguém. Com algum tipo de argumento. Olha, aqui passou índio aqui em 1840, ou em 1910, ou em 2005, ou em 2010. E a partir daí começa um estudo. Até esse instante, o proprietário ou os proprietários não têm nenhuma informação sobre o que está acontecendo. A partir daí desse estudo pronto, o Ministério da Justiça publica aquele estudo feito por aquele antropólogo contratado pela FUNAI, afirmando que aquela área era uma área indígena. Aí ele notifica. A partir daí, aquilo se torna público e os proprietários terão um prazo de 90 dias para se defender ou para contrapor aquele laudo antropológico contratado. Aí os empresários, produtores rurais, proprietários, se unem, contrata o trabalho da antropologia, faz um novo estudo demonstrando, na maioria dos casos, que ali não era área indígena, que é uma área escriturada, com escritura às vezes de 50 anos, 100 anos, 150 anos, como é um caso que eu vi lá no Rio Grande do Sul, não, vários casos no Rio Grande do Sul, de 150 anos de escritura pública, e que eles estavam perdendo por demarcação. Houve inúmeros casos de suicídios lá no Rio Grande do Sul na época, na região de Mato Preto, Mato Castelhano, Getúlio Vargas, exatamente por isso. Quando acaba de fazer essa defesa, os proprietários levam o laudo antropológico contratado por eles, contrapondo aquele outro laudo antropológico. Quem que vai julgar o laudo antropológico do proprietário? O próprio antropólogo contratado pela FUNAI, quem já fez aquela situação. Ou seja, a chance de ganhar é zero. Por isso que todas as demarcações do Brasil, todas, são judicializadas. Porque tem um rito viciado. Tem um rito que ele não é honesto intelectualmente. Ele não é transparente. Ele é totalmente ideológico. E ele é totalmente tendencioso. Quando passa por essa fase, que esse antropólogo foi lá e rejeitou o contraponto dos proprietários rurais, aquilo é mandado para o gabinete da Presidência da República e homologado. A partir daí, a terra é área indígena. Porém, só no momento que começa o estudo e que já é divulgado, depois de publicado, a partir daí a sua propriedade você já não consegue vender mais nada, você não consegue comercializar mais nada, o preço da sua terra vai ser desvalorizada de forma absurda. Então esse é o rito que foi mudado agora com a legislação do marco temporal. O marco temporal discutiu o quê? Para acabar essa confusão e os interesses de terceiros em ter demarcações da forma que tem, sem nenhum critério, lá foi colocado que o índio que estava naquela localidade
em 5 de outubro de 1988, na Constituição brasileira. Se ele estava naquele dia, aquela área é indígena. Se ele não estava lá naquele dia, se ele estava no dia seguinte, ele já não tem mais direito. Se ele estava no dia anterior, ele não tem mais direito. Partindo de um princípio lógico que o Brasil foi descoberto em 1500 e a Constituição foi feita 488 anos depois. Então não é possível que em mais de 400 anos essa família não encontrou seu endereço, não encontrou sua terra, depois de 400 anos. Então, obviamente, precisa ter esse marco temporal para acabar essa guerra ideológica, aprovado na Câmara Federal, aprovado no Senado Federal, o presidente da República vetou, voltou para o Congresso Nacional, o Congresso derrubou o veto, então é uma lei vigente. Uma lei vigente. Se a lei é vigente, tinha que estar sendo respeitada. Porém, houve recurso, está no STF. Teve no STF. E agora, nos próximos dias, vai ter uma reunião de pacificação desse assunto para que possa mudar e, de fato, dar segurança jurídica a esse direito à propriedade. Então, você vai pegar áreas de famílias que chegou aqui em Mato Grosso, há 80 anos atrás, 90 anos atrás, o Estado de Mato Grosso deu a ele uma escritura pública. Ele pagou o ITBI, ele pagou os impostos, construiu a sua casa, constituiu sua família, ali nasceu seus filhos, ali nasceu seus netos, ali nasceu todo mundo, e de repente agora, em 2024, alguém vem e fala que vai ser aquela área indígena e que você tem que sair de lá. Com uma diferença. Quando se trata de área indígena, você não é desapropriado, você é expropriado. A legislação agora do marco temporal muda isso. O que é expropriado? Você sai só com a roupa do corpo. Você não, além de deixar todo o seu patrimônio, você vai deixar a sua história. Você vai deixar aquilo que você é mais apegado. Né? Todo mundo na sua casa tem seu copinho de estimação, seu prato de estimação, né? Seu travesseiro de estimação, tudo isso fica para trás. Tudo isso é destruído. É o que acontecia antes da aprovação do marco temporal. Mesmo com a lei aprovada, e eu só conto essa história para vocês entenderem, que dentro desse nosso trabalho político e com essa frente parlamentar valorosa desses 400 deputados, é o que está de fato fazendo a diferença no Brasil e segurando essas situações como essa. Senão ela teria virado uma grande bagunça e a organização das entidades que fazem isso. Por isso que depois que o agro se organizou, que as entidades de fato se estruturaram, aqui hoje, com o Sindicato Rural de Cuiabá, um grande abraço ao nosso irmão Celso, que está aí, que me fez o convite, obrigado. Essas entidades organizadas deram outro tom para o Brasil. Há 11 anos atrás, nós não seríamos ouvidos. Há 11, 12 anos atrás, nós não estaríamos nos principais editoriais de jornais e sites, e nem nos editoriais dos principais jornais de televisão e rádio do Brasil. Não estávamos lá. Só se falava em dívida agrícola ou de qualquer tipo de tragédia. Hoje não. Hoje nós temos uma pauta dentro do Congresso Nacional. Hoje nós derrotamos o governo quando se trata de pauta ideológica. E ajudamos o governo quando é pauta econômica, que é bom para o Brasil. Hoje nós temos força para fazer tudo isso, sabe por quê? Porque até lá atrás nós não tínhamos nos tocado numa situação. Quando elegíamos os nossos parlamentares, num estado como Mato Grosso, esses parlamentares eleitos têm uma matemática simples. O eleitor estava na área urbana. Então, o que o parlamentar debatia na sua campanha? A saúde, a educação, a segurança, que é muito importante. É imprescindível. Mas o agro não, porque o agro lá no campo não tinha eleitor suficiente para eleger um deputado federal. Não tinha votos, não tem voto suficiente para eleger um senador. Então, obviamente, esse parlamentar chega no Congresso, não estou falando só de Mato Grosso, não, estou dizendo aqui de 99% dos parlamentares brasileiros que não conheciam nada do setor da agropecuária brasileira. Não discutia isso. Não era palco para aquilo, não tinha pauta, não tinha agenda. Alguns se sobressaíam falando em voz solitária, como foi o senador Jonas Pinheiro, foi o caso do Homero lá no começo, o Homero Pereira, o caso de Mato Grosso, o Caiado, na época do DR, lá de Goiás, e outros parlamentares do Paraná, mas pouquíssimo, não chegava a ter 12, 13. Então não fazia diferença e não conseguia mudar essa pauta. Por isso que o Brasil ficou tão atrasado.
até porque até 1974 o Brasil importava alimentos. Então não se discutia muito isso. Mas depois de 94 para cá, com a relação com a China e tudo mais, o Brasil passou a exportar, passou a crescer, desenvolveu, o Mato Grosso chegou a energia, chegou o trem, começou a produzir, teve os incentivos do Proalmate, o Mato Grosso produzia 3% do algodão, hoje produz 73%. Então todo esse crescimento fez com que também começasse a ter uma importância, só que não se comunicava, não se organizava. E aí a organização política do setor, da estrutura das entidades, começa a promover uma informação, uma comunicação com esse parlamentar, fazer com que ele entenda o que é a produção brasileira, que isso acontece no município dele, que ele precisa olhar desde o básico, daquela ponte na estrada vicinal, do patrulhamento naquela estrada, de enxergar daquele produto do pequeno produtor, porque ainda estamos muito longe de se tornar o agro brasileiro o agro perfeito. Temos milhares de quilômetros ainda para andar. Porque se o Mato Grosso, por exemplo, é o maior produtor de milho, algodão, de soja, conseguiu vários incentivos, conseguiu mudar a cara do estado e do país produzindo, mas ainda somos os maiores importadores do que a gente come. Se você olhar seu prato de comida, 80%, 90% vem de fora, vem em cima de caminhão. Isso pode ser uma revolução ainda. A próxima revolução econômica do Brasil ainda está no campo. Nós temos 4,5 milhões de propriedades rurais na pobreza, que vivem de Bolsa Família ou de incentivo de prefeitura ou de Estado, onde tem a terra, onde tem o clima, onde tem a mão de obra, mas não produz. Não produz. O Estado tem que estar ali fazendo essa revolução, e Mato Grosso não é diferente. Nós também queremos ser campeão naquilo que a gente consome. Nós também queremos ver esse pequeno médico crescendo, ganhando dinheiro, criar uma nova classe econômica brasileira. E essa revolução só acontece na política. Se a política não resolve tudo que nós precisamos, é somente a política que pode fazer essa transformação através das reformas, de uma nova legislação, de incentivos, enxergando essas pessoas que ficaram para trás. É só por uma questão social? Não, é por uma questão econômica. Essas pessoas precisam produzir, ganhar dinheiro, ter dignidade e melhorar a sua vida. E a agropecuária é capaz de fazer isso porque ela já fez. As cidades onde tem agropecuária, onde tem agricultura ou a pecuária, são as cidades que têm os maiores índices do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, onde tem o menor índice de mortalidade infantil, onde tem mais recursos nas prefeituras, onde a cidade desenvolve com mais qualidade. A produção brasileira é a nossa peculiaridade, é a nossa característica. Então essa diferença precisa estar bem. O que faltava? Esse complemento político. Precisava de voz dentro do Congresso, precisava de pessoas que compreendessem o que é a agropecuária brasileira, precisava de gente que de fato entendesse que isso é um caminho de desenvolvimento. Além do comércio, além da indústria, é um setor que emprega 28 milhões de pessoas. 28 milhões. É um setor que alimenta e ajuda a vender produto barato para quase 200 países. Barato porque vende para muitos países pobres. Se eles conseguem comprar, porque nós produzimos barato, apesar de ser muito caro para o produtor rural. Apesar desse produtor rural ter essa sequência diária de perseguição, porque ele não precisa ser enaltecido, mas ele não pode ser perseguido. Porque eles produzem alimento, é diferente. E o alimento, a falta dele é capaz de produzir uma guerra. A presença dele é capaz de produzir a paz. O alimento é o centro de tudo. A falta dele traz pobreza, traz miséria, traz desgraça. E o Brasil tem isso de forma farta. Tem gente passando fome no Brasil? Tem. Por falta de alimento? Não. Por falta de dinheiro para comprar alimento. É a renda dele que tem que ser melhorada. Ele precisa de emprego. A dignidade dele vai ser o emprego. Essa é a grande diferença do Brasil. Não faltou alimento na pandemia, não falta alimento hoje, por mais que fique caro. E por último, uma informação a vocês. A agropecuária brasileira fala que ela é muito bem tratada, subsidiada, não é verdade. Eu disse aqui no começo que o produtor brasileiro é o 22º no mundo no ranking de subsídio. Perde para 22 países, 21 países. 21 países. Então tem gente que recebe subsídio para nem produzir. O brasileiro produz e não recebe subsídio. Começa por aí. Mas tem um outro fator importante
além de tudo isso? O Plano Safra brasileiro, que passa aí hoje de 300 bilhões, ele representa um lastro para que o produtor, aquilo é o quê? Uma garantia, um dinheiro que vai do Banco Central para garantir, do Tesouro, para garantir o financiamento, como fosse um aval, sabe? Então, esse dinheiro que saiu, 300 bi, 400 bi, não é um dinheiro que sai do caixa do governo e vai para o bolso do produtor. Ele vai como um lastro para equacionar os juros, para que o juro seja mais barato, e não é o caso. O juro pode começar em 6%, 5%, 4%, mas pode chegar até 15%, dependendo da estruturação de negócio. Mas representa 33% apenas da necessidade para produzir alimento no Brasil. 33% é o Plano Safra, principalmente para o médio e para o pequeno. 33% é o bolso do produtor que banca a produção. E 33% bancos e trading. Então, nós só temos 30% desse apoio para produzir fruta, soja, milho, algodão, boi, suíno, frango, tudo que vocês imaginaram, o hortifruti como um todo. Então, falta justamente essa situação. Então, eu quero dizer a vocês que dentro de toda essa estrutura da agropecuária brasileira, ela começa, e vou resumir aqui em 3 minutos, que o meu tempo já acabou, que ela começa lá, numa revolução em 74, 75, ainda com homens como Alisson Paulinelli e outros sonhadores, que resolvem mudar a estrutura da agropecuária brasileira, mandando técnicos, jovens técnicos para o mundo, para aprender a produzir com outros países, que nós não tínhamos. Quando vem, por quê? Um país tropical, um país que tem sol o ano inteiro, mas com chuva 6 meses e seca 6 meses, com regiões diferentes, e tinha que aprender muita coisa, e começou a aprender. Até aquele período, nós tínhamos que comprar comida de fora, de outros países, para alimentar o nosso país. O básico. Tinha que comprar quase tudo. E a partir daí começa o centro de pesquisa, formação de jovens, e começa um trabalho diferenciado, até chegar na década de 80, um pouco mais evoluído, a Embrapa começa a funcionar, os institutos e universidades regionais, como a Exalc em São Paulo e outras, começam a trabalhar, e aí começa a crescer cada vez mais. Chega na década de 90, abre o mercado para exportação. A China querendo vender todo o varejo dela, e o Brasil precisando vender o nosso produto agrícola, o café principalmente. E aí começa esse crescimento. E de lá para cá, você já tem uma história recente na mão. O Brasil veio mudando, a estruturação política mudou, e hoje a agropecuária brasileira ela pode dizer que ela é de excelência. Da porteira para dentro, ela é de excelência. Na política, no trato político, ela consegue se comunicar melhor e passou a ser a principal matéria de editoriais no Brasil inteiro e no mundo, e a produção brasileira ela só tem que tirar o preconceito ou o interesse ideológico dos outros, que não precisa falar mal da nossa produção de alimentos. Somos, sim, quem produz alimento com sustentabilidade, com eficiência, ecologicamente correto, e é por isso que é economicamente viável. A agropecuária brasileira está enriquecendo o Brasil, mas ainda ela precisa ter mais justiça social para distribuir isso melhor. Ela ainda está muito concentrada. Muito concentrada. 90% de toda a riqueza do agro está na mão de 10%. Por isso que precisa distribuir. Então temos um longo caminho pela frente. Mas é somente através da política que nós vamos fazer isso. E encerro dizendo isso a vocês com toda a tranquilidade. Toda eleição, todo mundo se concentra muito no executivo. Quem vai ser o presidente da República, quem vai ser o governador, quem vai ser o prefeito. É importante, se concentre mesmo. O eleitor tem que ser mais indignado. O eleitor ele tem que ser mais exigente. E o eleitor tem que ser mais preparado, capacitado. Porque é o eleitor que faz todas essas mudanças. Mas prestem atenção no legislativo, do seu município, do seu estado, do seu país. O legislador é capaz de fazer todas as reformas que um país precisa. Não é o presidente da República, não é o governador e não é o prefeito.
As reformas estão dentro do legislativo. É a nossa estrutura política. É o legislativo que vai aprovar a lei. É o legislativo que pode derrubar uma lei. É o legislativo que pode manter uma lei. Por isso, aprovar pessoas que, de fato, têm conhecimento, têm preparo, têm perfil. E qual é o perfil? Perfil de aglutinador, de convencer, porque, no caso da Câmara Federal, são 513 deputados, Senado 81. Não adianta você ir lá para a tribuna e gritar e xingar todo mundo, tudo quanto é nome, se você não tiver a capacidade de aglutinar, se você não tiver a capacidade de convencer daquele projeto que precisa ser aprovado. Então, o perfil é exatamente desse que é aguerrido, que vai falar firme, que vai fazer a defesa, que vai ser sério daquilo que você acredita, mas não vota em pacote, não vota em lista, não pega aqueles números de gente, como se fosse, eu pegasse 30 nomes aleatórios e mandasse para a sua empresa para você contratar sem verificar o currículo. Não, analise individualmente. A política só vai melhorar a partir do momento que o eleitor brasileiro, de fato, entender a estrutura política do Brasil. Para que serve cada poder, entendendo que nenhum é subserviente do outro. Nem o judiciário do executivo, nem o executivo do legislativo, nem o legislativo do executivo. São três, tem que ser harmônico, independente, para que possa ter esse freio de arrumação, porque um país não pode ter um dono. O país, o dono, é o povo, e o povo elege alguém para representá-lo lá dentro. Eu quero aqui agradecer vocês e dizer, o Brasil tem jeito, porque o Brasil somos todos nós. O Brasil só não vale mais a gente ficar apontando o dedo para frente. O dedo tem que começar a partir da gente, de dizer o que eu vou melhorar, que tipo de informação melhor que eu posso dar. E em tempos de rede social, pode ter certeza que nós temos muitos criminosos entre nós, passando fake news sem querer, às vezes não é por maldade, mas acaba cometendo. Então é importante ter a consciência. O que eu sugiro a vocês é isso. Leiam mais sobre política. Entendam mais sobre o agronegócio. E quando eu saí da política e fui contratado pelo agro para poder levar a política do agro para dentro do Congresso, eu fiz isso com o maior prazer do mundo, porque já fui presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E hoje sou presidente do Instituto, que é o braço estratégico dessa frente. Espero, sinceramente, que todos vocês sejam esses atores, esses protagonistas de um novo Brasil, de uma nova política e desse agro que ainda vai sustentar muita gente que está ficando para trás. Deus abençoe a vocês e viva o Brasil. Obrigado, nosso palestrante. Obrigado, nosso palestrante, Nilson Leitão. Já convido ele, que já está vindo para cá, nosso presidente do Sindicato Rural, Celso Nogueira, fará entrega de uma lembrança. Nosso palestrante dessa tarde, mais uma vez os nossos agradecimentos por ter aceito para que pudesse estar conosco nessa tarde de palestras, de fórum das cadeias produtivas. Mais uma vez agradecemos a cada um de vocês que estão presentes conosco hoje aqui, que estiveram desde a parte da manhã, acompanhando as palestras, o nosso almoço. Obrigado a você que nos acompanhou também através do canal AgroNews. O nosso muito boa tarde a todos. Aguardamos vocês amanhã, a partir das 9 horas da manhã,